muitas apresentações interessantes sobre o nosso setor. E esse é um painel que eu já, né, Ivan? Algumas vezes, Breno, a gente já teve a oportunidade de conversar. Só que dessa vez, num momento um pouco diferente, porque todas as vezes eu acho que a gente conversou, claro, a gente sempre falou de desafios, mas a gente falava de desafios no momento que a gente sentia, de uma forma ampla, o mercado aquecido. É do mercado comprador, né? A gente pode colocar dessa maneira. Claro, aqui a gente está falando com grandes distribuidores do mercado brasileiro, reconhecidos por isso. Então, a tônica, ou o papo, que eu gostaria de ter com vocês na tarde de hoje, é um pouco desse olhar de vocês para o mercado de geração distribuída, o mercado fotovoltaico. Senhor Rafael Bebiano, é aqui ou lá? É aqui? Bem-vindo. Eu acho que você vai precisar. Eu acho que você vai precisar de um ouvidor. Mas eu tô te ouvindo bem. Tá, né? Tá bom. Rafa. Então, eu vou começar pelo Ivan, que é da PHB. A PHB é uma empresa brasileira, fabricante de inversores, tem uma trajetória já muito consolidada no nosso mercado. Seu Hildo Bert é um dos fundadores, uma figura conhecidíssima no nosso setor. E a PHB está há muito tempo nisso, né? O Ivan está há muito tempo na PHB também, né? Eu queria ver a opinião de vocês, a percepção de vocês deste momento do mercado agora, os desafios que a gente está vivendo e como é que a PHB está se estruturando, ou, se me permita, qual é a conversa interna que vocês têm tido no sentido de buscar alternativas para dar continuidade a um crescimento sustentável. Como é que vocês têm feito isso? Perfeito, Guilherme. Agradeço aí a apresentação, as suas colocações. Pessoal, você só me dá um positivo aí se está dando para me ouvir. Tá dando, beleza. A PHB, né, velha conhecida já do setor, sempre tivemos altos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, tá? E naturalmente isso nos levou a investir em pesquisa, em desenvolvimento de produtos voltados ao armazenamento de energia, né, pessoal? A gente sabe aí, com a portaria nova do Inmetro, portaria 140, da possibilidade agora de a gente utilizar inversores híbridos, né, o famoso ali um grid com baterias, tá? A gente vê aí, né, até aqui eu acho que vocês são bem abençoados, tá? Que não caiu essa modinha de vetar injeção na rede da concessionária, mas a gente vê que isso, hora ou outra, pode acontecer com todo mundo, né? E aí, para quem conseguiu ver hoje a minha apresentação, né, a solução ali de alto consumo local, né, onde o excedente, ao invés de você injetar na rede, você injeta na bateria, e aí quando você tem necessidade da rede, você não puxa da rede, você puxa da bateria, tá? Então, a gente vê um caminho natural para isso tecnicamente, né? Agora, falando assim mais comercialmente, o que a gente tem hoje, né? A gente tem limões, a gente vai fazer uma limonada, né? Que seria mais ou menos assim. A gente veio de uma procura muito grande dos nossos clientes, estava muito fácil para vender. Essa situação acabou, dificilmente vai voltar novamente, né? Então, o que eu tenho orientado aos meus clientes é voltar para aquele trabalho de formiguinha que a gente tinha lá em 2018, 2017, que a gente realmente batia de porta em porta buscando os clientes, tá, pessoal? Teve uma demanda, acho que agora vocês podem concordar comigo, teve uma demanda bastante desproporcional no ano de 2021 e 2022, que foi consequência, foi fruto do trabalho que a gente fez muito bem também nos anos de 2019. Não é só que teve uma urgência por causa de uma lei, porque ia mudar um entendimento. Não, é porque a gente fez um dia esse trabalho de base, esse trabalho de formiguinha e ir atrás do cliente, tá? E eu vejo que é isso que está faltando agora, né? A gente sair da zona de conforto e voltar a ter esse atendimento.
Concordo. E essa observação que você faz, Ivan, de que o resultado que aconteceu, né, nesses 2 últimos anos principalmente, não foi também só em função da mudança de regulação, essa questão. Não foi só isso, é limitar muito a análise, né? Sim. A gente precisa ver o contexto como um todo, né? Sim, eu concordo. E aí, o que mostra que é possível a gente continuar com um crescimento sustentável. Perfeito. Bom, dando continuidade aqui, outro representante de empresa distribuidora e que também já atua há bastante tempo no mercado, uma das mais conhecidas, eu posso dizer, é Core, né? Quem está no setor, principalmente quando a gente pensa na história do microinversor no Brasil, a tecnologia MLPE como um todo. Exato, dos inversores com otimizador e tudo, vai passar em algum momento por ter falado certamente com a Core. Gabriel está aqui para conversar conosco e para dividir também esse debate, Gabriel. Ou seja, como é que a Core está olhando para esse momento? Internamente, o que vocês têm conversado? Quais são as alternativas que vocês têm buscado para manter o famoso market share, para manter o famoso faturamento, que é fundamental? Toda empresa precisa disso para sobreviver. E como é que vocês estão olhando para, ou seja, esse ano, 2024, dentro dessa perspectiva? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Bom, é conhecido que o mercado de geração distribuída mudou em relação ao começo desse ano para cá. Tem mudado e mudou de fato de como a gente via esse mercado anteriormente, né? A gente entende que o mercado agora ele demanda de uma solução, na verdade, das empresas oferecerem solução para o cliente. Antes o cliente tinha a solução o quê? Produção de energia. Eu simplesmente quero produzir minha energia ao menor custo possível, e isso era um fato, e foi fato até o final do ano passado, né? Até o início desse ano, na verdade, né? O que o mercado de geração distribuída vai notar agora é que essa chave vai virar. Agora a gente precisa entregar solução para o cliente. O Ivan destacou muito bem aí que algumas concessionárias estão limitando, né, a injeção fotovoltaica na rede na sua rede, né, impedindo ali, alegando o fluxo de potência reversa, né, e outras possibilidades de conexão também são oferecidas, mas, por incrível que pareça, eles dão ok para a injeção de energia após o horário de geração, não faz sentido nenhum. Então a gente enxerga que o mercado brasileiro ele vai demandar cada vez mais por soluções de armazenamento, né? Então a Core tem investido cada vez mais nisso. Vamos trazer a solução da SolarEdge, vamos trazer a solução da AP Systems de armazenamento, e vai ser algo natural, não porque a gente queira necessariamente uma função de backup, por exemplo, necessite de algo para backup, mas sim para manter o relacionamento com a rede, eu poder produzir a minha energia da maneira mais conveniente possível, evitando a injeção na rede da concessionária, mas ainda assim armazenando essa energia para que eu utilize num determinado horário que eu não tenho geração, né? Então, o perfil de vendas acabou mudando um pouquinho. Então, a gente está atuando ali com uma venda um pouco mais consultiva. Temos internamente um time de projetos especiais, né? Então, algumas demandas em específicas que talvez o integrador não tenha tanta expertise para trabalhar, por exemplo, com armazenamento de energia. A gente traz essa demanda para a gente, auxilia o integrador nesse sentido, para que ele possa ali se familiarizar com essa nova tecnologia que vai ser cada vez mais presente, né? Isso não tem como evitar, porque essa interação com a rede da concessionária está ficando cada vez mais difícil. Então, o que a gente enxerga para o mercado daqui adiante, né? Capacitação do mercado. Então, é um mercado que agora ficou extremamente técnico. As pessoas não é basicamente pegar mais a conta de energia do cliente, dimensionar um sistema fotovoltaico. Você tem que dimensionar uma solução em específico para aquela aplicação do cliente. É entender, por exemplo, as características de uso de energia do cliente durante o dia, verificar se existe a necessidade de uma solução de armazenamento. Às vezes, por incrível que pareça, apesar da concessionária limitar a injeção na rede dela, pode ser que a grande parte do alto consumo do cliente seja feita durante o dia, como, por exemplo, perfis de clientes comerciais. Então, pode ser que não necessariamente uma solução de armazenamento seja
basicamente a solução para o problema dele, mas percebam que, qual que é a grande mensagem aqui? O mercado precisa se capacitar e precisa mais do que nunca vender solução. E para vender solução você precisa vender valor agregado, o que nossos equipamentos trazem, o que a capacitação no mercado acaba trazendo também para esse integrador. Gabriel, a tua fala me remete a uma conversa que nós tivemos há pouco, ali na sala aqui da FRG, né? Estávamos eu, outros diretores da BGD e outros amigos do setor. E não me lembro quem, mas um deles disse o seguinte: olha, o que nós estamos vivendo agora no Brasil é o que a Alemanha viveu há 12 anos atrás. Então é um processo natural mesmo, né? Nós de fato crescemos muito nos últimos 4 anos, né? Os números são... Eu olho para os números e muitas vezes eu refaço a conta para ver se aquilo ali está correto. Eu falo, não é possível, eu errei aqui, né? De tanto que a gente cresce, ou cresceu. E teve um outro ponto aí na sua fala que eu achei muito interessante. Num dado momento, a euforia nossa do setor foi tanta que a gente só olhou para a possibilidade de geração, né? A gente só pensou em pegar a conta do cliente, ver qual o tamanho de sistema que ele precisaria, ou em tese, né, poderia ser colocado, e trabalhamos nisso. Ou seja, a gente, na verdade, inclusive, a gente foi comprado. Poucas vezes a gente pensou em eficiência energética, poucas vezes a gente fez uma venda com ele tentando entender se o consumo energético dele por algum motivo ia aumentar, se ele estava planejando algumas coisas, se ele tinha ar-condicionado na casa dele, se não tinha, se ia colocar, se ele ia aquecer a piscina por trocador de calor ou por termosolar, se ele pensava em ter no futuro um carro elétrico. Ou seja, havia um debate de mais profundidade em soluções energéticas que a gente não fez, que era natural para o momento que a gente está vivendo. Então, eu acho que a minha percepção é que o nosso setor está saindo da puberdade, entrando naquela fase do adulto jovem que tem que começar a pensar o que ele vai fazer da vida, como é que agora ele toca algumas coisas sozinho. É mais ou menos nesse sentido, eu concordo. E aí, Breno, você não tem como escapar. Você vai trazer a visão da Fotos, que foi uma empresa também que cresceu muito, né? Eu me lembro de vocês, assim, com todo o respeito, surgindo, muitas aqui, inclusive, né? Já tem um tempo que eu estou caminhando no setor e vi muitas surgirem e crescerem de forma muito significativa. A Fotos foi uma delas, né? Como é que está a conversa, o olhar de vocês? A pergunta é basicamente a mesma, mas são distribuidores que trabalham em locais diferentes, em áreas distintas do Brasil, com alguns equipamentos diferentes, ideias diferentes também, e eu queria ver como é que vocês estão olhando para isso. Boa tarde, pessoal. Agora ficou uma briga pesada também aqui, lado a lado. O time é bom, mas a visão da Fotos ela é muito parecida com os nossos parceiros que já falaram um pouco, né? A gente está sim passando por um ano que a gente fala de ajuste. A gente tem enxergado aí que o boom que o mercado teve nos últimos 2 anos, acabaram entrando muitas empresas novas, tanto no lado de distribuição, lado de integração, que não estavam realmente capacitados para fazer aquilo que estavam fazendo. Elas só estavam sobrevivendo por conta que o mercado está em alta. E agora o mercado, comparado ao ano passado, o mercado pode dizer que está em baixa. Um pouco mais perto, então. A gente enxerga que é um momento de transição que algumas empresas elas vão acabar meio que fechando suas atividades, né? Ou vão desistir do mercado, ou vão tentar se fundir com outra, tentar vender operação. Então a gente sabe que é um momento de transição, um momento de ajuste, mas que também ficou muito claro que as empresas mais sérias, as empresas fortes, que se capacitam para isso, eu acho que os fóruns também servem muito para isso, para identificar essas empresas, né? Tanto na distribuição quanto na integração. As empresas que estão buscando conhecimento e buscando alternativas, elas vão ficar e vão poder tomar o espaço daquelas outras empresas que não atuaram de forma certa ou que acabaram abandonando o mercado. Então, a nossa estratégia para esse ano foi justamente tentar buscar esse espaço de quem não estava se adequando ao mercado. A gente tem
buscado novas parcerias para financiamento, por exemplo, que a gente sabe que hoje é um grande problema. O crédito está escasso, o banco está sendo mais exigente na hora de liberar crédito. Então a gente vai buscando novos parceiros, novos bancos, tentando agregar alguma coisa para ajudar os integradores que trabalham com a gente. A gente tentou ampliar o portfólio, né, trazendo novas marcas de investidores, começando a trabalhar comigo, que é algo que a gente nunca tinha trabalhado. Buscamos parceiros que pudessem oferecer um custo-benefício melhor para a gente repassar para o cliente. A gente está operando esse ano com margem muito baixa, mas para manter o mercado girando. A gente sabe que continuar a longo prazo com essas mesmas margens que estão trabalhando hoje se torna inviável, mas a gente está aceitando perder no momento para tentar ajudar o mercado, ajudar os integradores parceiros e depois voltar e poder recuperar. Então, o posicionamento da Fotos ele é muito claro hoje, é até um mercado um pouco diferente da Equity. A gente trabalha mais no custo-benefício, trabalha no produto um pouco mais low cost, eles trabalham com produto um pouco de valor agregado e tem espaço para os dois. A gente sabe que o mercado tem um cara que vai buscar preço, o brasileiro é muito voltado para preço. Então, o posicionamento da Fotos hoje tem sido buscar esse mercado. E tentando agregar novos valores, parceiros de financiamento, parceiros de novos produtos, para tentar fomentar o mercado num momento que a gente sabe que não está fácil. Muito bom. E é interessante ouvir a percepção de vocês e te agradeço pela sinceridade da visão. Eu concordo com você. Nós tivemos um crescimento muito grande, um número de entrantes significativo, né? Eu me lembro, ano passado, setembro, nós fizemos o Fórum GD Norte, foi em Palmas, e um dado que me impressionou naquela oportunidade foi que na cidade de Palmas havia mais de 270 integradores. Não é sustentável, não tem como. Você tem o dado atualizado aí desse ano? Não, seria. Comparar, né? Eu vou ver com o nosso diretor regional. Distribuidores também, ano passado, a gente estava com 180 CNPJ de distribuição. Então, é muita coisa. Então, é isso. É isso, é um desafio grande. Bom, vamos tentar agora ouvir uma visão um pouco diferente, ainda dentro dessa mesma temática. E eu tenho certeza que vai trazer, está substituindo aqui um grande amigo, José Márcio Rosa, da Embrastec, mas substituindo a altura, né, Felipe? Porque com um cabelo desse, né, vamos combinar, hein? Eu já vi até uma discussão, eu vi o Eduardo da Inoxpar, ele não estava muito satisfeito contigo, não, porque até então o cabelo do Eduardo era o cabelo dos eventos do Fórum GD. Você chegou ali, você deu uma igualada, hein? Então a responsabilidade é alta agora. Embrastec fabricante, né? Já é um pouco diferente. Aqui tudo bem, a PHB também tem um pouco desse viés, mas com uma pegada talvez mais de distribuidor, né, Ivan? Mas a Embrastec não. O posicionamento de vocês é um posicionamento de fabricantes de DPS, né? Uma marca também, 3 décadas de mercado, reconhecida, séria. Ou seja, o solar, de certa forma, é uma novidade, né? Eu me lembro de umas conversas que eu tive com o Márcio e falava, Guilherme, não é a última crise que eu vou passar e nem a primeira. Mas como é que vocês que estão no início da cadeia, ou seja, são fornecedores, né, para os distribuidores e aí depois para o mercado final, como é que vocês estão olhando para o mercado, quais as estratégias que a Embrastec está tomando enfim, como é que vocês estão se posicionando nesse momento de mais desafio para o mercado fotovoltaico brasileiro? Perfeito. Primeiro, pela colocação do cabelo. Não. Tentar dar uma melhorada nessa situação. Tá. Pessoal, Um pouquinho mais perto, Felipe. Melhorou? Isso, melhorou. Eu vou ver se o pessoal da mesa, eu acho que o microfone de vocês está baixo. Não está baixo, gente? Está bem baixo, né? Eu não Deu sei uma melhoradinha? Agora melhorou. Acho que era o microfone. Melhorou muito. Bacana. Obrigada, senhorita Vanessa. Vanessa tem que chegar mais perto por conta da Giovana. Vamos lá, Felipão. Perfeito. Bom, vamos lá então, pessoal. Conforme já tivemos na introdução, a Embrastec já passou por diversos momentos transitórios ao longo das suas 3 décadas desde a fundação. Passamos aí por transições de moeda, transições governamentais, e até por isso que o Márcio geralmente, entre aspas, brinca falando que não é a primeira e nem a última crise a qual a empresa vai passar. Entendemos que é um movimento, né, numa transição de um setor que ainda, de certa forma, engatinha, apesar do crescimento que teve ao longo dos últimos anos. Nós entendemos que o setor solar ele apenas está começando e precisa de um amadurecimento para que, de fato, venha se consolidar ainda mais no mercado nacional.
E como processo de amadurecimento, é normal que nesse ano de uma leve recessão nas vendas, nós tenhamos uma seleção natural com uma filtragem de mercado. E nessa filtragem de mercado, ficarão aquelas empresas que buscam a capacitação, empresas que conseguem fazer a venda do solar, mesmo em meio às adversidades que nós estamos enfrentando aí, em meio a esse processo transitório. E pegando um gancho nesse ponto de capacitação, esse é o principal viés da Embrastec. Opa, tá dando um pouquinho de retorno, acho que melhorou. Agora sim. Esse é praticamente um dos principais viés da Embrastec, que é a capacitação de mercado. Então, hoje a gente aposta muito na participação de feiras, de eventos, estamos aqui no fórum e procuramos sempre estar em todos os fóruns para trazer a capacitação necessária que o mercado precisa. Por meio dessa seleção natural, ficarão as empresas que buscam essa capacitação e que conseguem se destacar no mercado. Além disso, como um diferencial da Embrastec também, nós temos o apoio de engenharia ao integrador. Então, hoje, por exemplo, para um projeto de proteção, mais do que fornecer apenas o componente, a gente fornece um apoio completo de engenharia no dimensionamento do projeto de proteção, com soluções específicas e voltadas especificamente para clientes aos quais precisam desse auxílio. Então, grandes projetos, usinas solo, projetos aí com uma relevância maior, a gente consegue também dar todo esse apoio no dimensionamento, entregando aí um armário, um quadro de proteções personalizado. Então, são algumas modificações que nós vamos fazendo ao longo do processo transitório de um mercado recente, porém crescente, o qual precisa dessa seleção natural para se manter perene e para se manter sadio no mercado. Então, essa é a visão da Embrastec, apostando sempre na capacitação e de que é um momento necessário para que o setor se consolide ainda mais no território nacional. Muito bom. Convido, inclusive, a todos, com o tema da Embrastec, para ver o nosso podcast. Acho que foi o de número 7 ou de número 8, que é com o José Márcio Rosa, que é o fundador da Embrastec. E ele conta a trajetória dele e do pai dele quando o pai dele comprou um cinema e era o diretor, ator e roteirista desse cinema quando ele fez um filme. Um dos melhores podcasts que você tem para ver lá no ABGD News. O convite está feito. Senhor Rafael Bebiano, boa tarde, tudo bem? Vejo que me ouve bem, né? Tanto é que parecido um pouco o posicionamento, né? A SSM, que é um fabricante de estruturas para o setor, também já trilhou outros caminhos antes, né? Eles não começaram no fotovoltaico, mas foi no fotovoltaico que houve um grande crescimento da empresa, né? E como todos aqui que estamos vivendo os desafios desse crescimento e das mudanças de humor, talvez seja a palavra, meio um pouco mal-humorado nesse momento, o setor com relação à expansão, né? Como é que vocês têm olhado para o futuro? Como é que estão passando por este momento? E o que vocês têm feito para minimizar esse desafio pontual de agora? Perfeito, Crispim. Boa tarde, pessoal. Então, não é fácil, né? Eu estava até falando aqui com o Ítalo, nós estávamos comentando aqui, né? Fabricante é complicado porque você não fabrica, você não vende, você fabrica até um certo momento e daqui a pouco não escoa o produto, tu vai fazer o que com o produto? Tu tem que parar a fábrica, né? Então tu tem 400 funcionários, 350 funcionários, fica mais caro tu mandar o funcionário neste momento, mas tu começa a tomar algumas decisões e fazer alguns desligamentos. Tem que fazer. Fabricante tem que fazer isso, né? A gente fala na concessionárias de automóveis, fabricantes de automóveis, todo mundo que trabalha na indústria é assim, né? Então a SSM passou por isso, outros fabricantes também. O que nós estamos fazendo, né? Então nós fomos para Munique, a gente precisa pesquisar mercado, o que nós vamos colocar no mercado. Antigamente nós vendíamos 70% da nossa produção era telhado, né? Alumínio de telhado. E aí o telhado, a pessoa física, ela acabou. Hoje nós estamos com 90% do solo, nossas vendas, e 5% no telhado. E aí essa mudança, a gente teve que comprar uma perfiladeira, a gente teve que olhar para esse mercado, entender, conversar muito com os distribuidores, tá?
pegamos na mão dos distribuidores, alguns distribuidores vendiam kit, porque era a prática do mercado vender kit de 8, kit de 4 e kit de 16 painéis. Tá? E a gente teve que entender esse mercado que migrou para as grandes usinas, para as usinas de solo, e aí foi o gancho para estar com os parceiros, né, e ajudar eles a fechar grandes negócios que eles também tinham em mente que eles poderiam vender somente kits de 4, 8 e 16. Não, a gente pode fazer usinas customizadas. E aí fomos para a rua. Vamos visita com clientes finais para ajudar a fechar negócio, fazer estudo de solo. Nós fomos até Altamira, no Pará, atender um cliente, um distribuidor, para ajudar eles a fecharem uma usina de 5,5 megas. Fechamos com eles, era um projeto totalmente customizado. Então, arregaçar as mangas, né? Então, a gente arregaçou as mangas, fomos para o mercado. Aí, para ajudar os nossos parceiros. Aí, desenvolvimento de produto, né? A gente não para. Isso tem um viés muito da SSM, desenvolver produtos. Aí, a gente foi para Munique entender se eles estavam na nossa frente, o que tinha de diferente. Muito próximo, tá? Estrutura de telhado, principalmente, tudo muito igual. Tem muitas coisas aqui no Brasil que lá na Europa eles não estão utilizando ainda. Mas tem uns produtos aí, principalmente de aço, que a gente investigou no mercado nacional. Ainda não tem fabricação no mercado nacional, mas aí nós estamos desenvolvendo fornecedores. Eles já falaram que em 2024 eles vão trazer e vão fabricar aqui no Brasil, mas hoje ainda é importado. É um dos maiores aí fabricantes de aço aí do mundo, que é o ArcelorMittal. Tá? A gente conhece a ArcelorMittal às vezes aqui no Brasil, mas ela é muito maior fora do país. Então, desenvolvimento de produtos. Lançamos aí o HR3, né, um perfil de alumínio que dá um vão no solo de até 3,20 metros, que foi assim um golaço. Os integradores, quando vão instalar, economizam as bases de concreto, mais rápido a instalação, economizam em mão de obra também. Então a SSM olhou para esse mercado, passou a dificuldade que todo mundo vem passando, mas a gente precisa se mexer, né? E aí, até preparar os integradores. Amanhã eu tenho uma palestra que eu preparo um pouquinho os integradores e dou dicas de vendas, como ele abordar o cliente final, né? Hoje está melhor fechar uma usina do que ano passado, está mais barato. O que está acontecendo que está travado? Os juros estão tão altos, não está aprovando. Vamos tirar da frente os juros altos. Se a gente colocar mesmo com os juros altos, compensa fazer usina hoje do que ano passado. A gente tem que se mexer, ajudar o distribuidor, ajudar o integrador e desenvolvimento de produto. É essa linha que a SSM pegou. Vai ter mais uma novidade aí, de uma nova sede da empresa, uma nova fábrica. A gente não para, o mercado está desse jeito e como está, mas aí conversando com todos vocês, de junho já foi um mês bom, julho está legal, mês de agosto, graças a Deus, a gente entrou já com uma venda muito maior que o mês de julho, mês de junho, já é o nosso recorde de vendas do ano, esse mês de agosto agora. Então, a gente não pode parar no tempo, se desanimar. Não vamos nos desanimarmos, não. Não precisa levar o leite para casa. Tem jeito, não precisa viver. A SSM hoje ainda vive do solar. E nós vamos continuar crescendo nesse mercado solar. Muito bem, é isso. Os desafios são enormes. E não param. Não para para nenhum de vocês, nenhum de nós aqui. Certamente para vocês que também estão olhando para esse mercado, empreendendo nele, pensando em alternativas, também não. E para mim também não. E eu estou lembrando de uma situação, não sei quem estava aqui na minha fala, na abertura da conversa de hoje de manhã. Quem tiver, eu queria, inclusive, gostaria de pedir desculpa de ter que estar me vendo de novo. Vocês não mereciam isso, mas a vida às vezes é provação mesmo. Então isso acontece, né? Eu fiz uma observação, eu falei do cabelo do Felipe, e às vezes é isso mesmo, Felipe, quando a gente tem muita beleza, a gente sofre bullying, sabe? Eu sofri isso com o meu óculos laranja, entendeu? Eu falei isso aqui, E aí eu lembrei do tema de quando eu ponho meu óculos laranja, meu capacete sai na minha moto elétrica. Eu tenho uma moto elétrica, show.
E eu só tenho uma moto elétrica porque eu tenho um projeto e eu contei para um amigo. Falei, cara, nessas coisas da gente pensar o que vai fazer, como é que vai fazer e tal, eu tenho uma vontade muito grande. Vocês viram que eu gosto de falar, né? Era para eles falarem, quem fala sou eu, mas eu vou voltar ali. E tem um projeto chamado DUVE, D-U-V-E. O que é o DUVE? O DUVE é o Diário de uma Vida Elétrica. No DUVE, eu vou contar para todo mundo, para nós, para as crianças, para o cidadão normal, comum, enfim, né, para a pessoa física, a relação que nós temos com a energia. Eu falei um pouco isso de manhã, a gente não pensa em energia, e eu vou começar a falar sobre isso, quanto que gasta. Quem tem filho adolescente sabe, eu tenho 2, eu tenho um menino e uma menina, e o meu menino, ele deixa computador, ele deixa a TV ligada, ele deixa tudo ligado, ele deve fazer isso para me irritar, eu tenho certeza que ele faz isso para me irritar, porque de noite, quando ele vai dormir, ele apaga, eu tenho vontade de ir lá acender, fala, agora acende, só que ele não tem ideia de quanto que isso custa, mas ele não tem ideia de quanto que isso custa, e uma porção de gente não tem ideia de quanto que isso custa. Então a gente precisa começar a falar disso com as crianças, com os adolescentes, com as pessoas. Quanto custa uma batata frita na air fryer? Alguém sabe? Sabe quanto custa a batata, mas não sabe quanto gastou para fazer com a air fryer. Então, assim, tem uma série de coisas. E esse projeto passa por mobilidade elétrica. Passa por ter um carro elétrico. Inclusive, gente, não tem o carro elétrico ainda. Se alguém estiver pensando, puxa, cara, eu vou ajudar ele. Fica à vontade, eu vou estar aí, a gente conversa sobre isso. Mas a moto elétrica eu tenho. E aí eu queria agradecer esse rapaz aqui, ó, o Ítalo, da Nexen, porque contando esse projeto pro Ítalo, ele falou assim, ó, o carro ainda não dá para te ajudar, eu estou na expectativa desse ainda mudar, mas a moto eu te arrumo uma. Então, Ítalo, obrigado. Olha, tenha certeza, ela vai toda noite lá para carregar, o sistema fotovoltaico carrega ela, e eu tenho me divertido muito, porque eu estou indo muito mais rápido para o trabalho, para a BGD News, e voltando dele. Eu vou contar tudo isso no DUVE também. Me busca lá no DUVE depois, o projeto está começando a rodar. Dito isso, Ítalo, eu conheço a história da Nexen, eu sei da ousadia de vocês em tentar, inclusive, olhar para outros negócios, antes, talvez, desse momento, desse debate nosso aqui, já vinha nas tuas apresentações outras possibilidades, vocês já vinham falando de carregamento, carregador de carro elétrico, BIPV, enfim, havia uma série de outras alternativas comerciais dentro de soluções energéticas. Isso ajudou? Até uma pergunta um pouco diferente. Tem ajudado a Nexen nesse momento? Como é que vocês estão olhando para isso? E não esquece do carro elétrico, não? Perfeito. Já está na garagem, tá? Então... Qual garagem? Lá do Tesla. Perfeito. Acho que a tua colocação é muito válida. Eu sempre digo e uso uma grande frase que eu li num livro, que só no momento de crise que nós crescemos. No momento de crise nós encontramos alternativas. É nas grandes guerras que vêm as grandes evoluções, né? E nós temos uma veia empreendedora, né? Então sempre procurando algo a mais. Para dizer que nessa baixa do mercado, eu te digo que nós contratamos pessoas. Vamos dizer, nós dobramos quase o número de funcionários lá da empresa. Por quê? É o momento de você realmente dizer, não, sair do banal, sair da caixinha, né? Nós somos distribuidores, vendemos placa, inversor, mas o que mais que nós podemos ajudar? É como a CCM falou, eu estou sendo mais um consultor de negócio do que um administrador de empresa. Eu estou mais visitando o cliente final junto com os integradores para fechar as usinas, fechar os negócios, do que lá dentro. E isso eu fiz para outros. Eu não tinha vendedor externo. Contratei vendedor externo. Porque eu entendi que a dificuldade era vender. Preço, todos sabem que o preço está bom. Concordam com isso? O preço está baixo. Né? Então, a gente veio entender qual é a necessidade. A necessidade é fechar a venda. Então, nós canalizamos toda a força na equipe para ir lá e ajudar a vender. E eu digo assim, nós temos que estar preparados, porque esse segundo semestre vai ser muito bom. Isso não é papo de vendedor, tá? É o que a gente já está vendo.
é o que a gente já está olhando. Os últimos 2 meses foram ótimos. Esse mês de agosto já começou arrebentando. Nós temos uma grande feira que é a Intersolar. E se eu pegar histórico atrás, a gente sempre diz, depois da Intersolar resolve. E resolve mesmo. Então eu digo assim, se preparem, tá? Esse segundo semestre vai ser muito bom. Nós vamos chegar lá em outubro, novembro, vai faltar produto, graças a Deus. Porque se faltar produto é porque vocês venderam muito, né? E o ano que vem se prepare, porque vem muita novidade. Mobilidade elétrica, as fábricas estão aceleradas. Vai ser muito lançamento de carro elétrico. Então, carregadores, sistema híbrido, sistema de bateria, a gente vai começar a ver muitos projetos sendo instalados. Nós estamos com um projeto aqui em Goiânia de 1 mega em bateria. E o total são 6. Esse 1 mega vai ser feito em parceria com o integrador, com a Nexen e com o fornecedor para servir de piloto. Isso aí é para abastecer pivô de irrigação. Só para vocês terem uma ideia, o payback de 1 mega, todo mundo sabe quanto que custa 1 mega para vender. Faz vezes 2. Ficou bom para vender? Ficou, né? Agora faz vezes 3 e para o cliente final ficou mais barato do que ele pagar X milhões para a concessionária, fazer a ligação e ainda pagar toda a demanda. Porque fazendo no off-grid, 0, né? Então, assim, se preparem aí, estudem já, vão para a Intersolar. Quem não for no Intersolar, olha os canais, olha os vídeos que a gente vai divulgar, sistemas de bateria, sistemas híbridos, né? Para nós utilizar para isso. E o próximo ano, galera, se preparem, tá? Quem aguentou firme vai estar mais maduro para crescer, porque esse mercado apenas começou. A onda nossa ainda está subindo e vai subir muito. E eu sou bem otimista, né? Não, eu acho que você está sendo realista. Você está trazendo números e um tanto do que a gente já falou. Ou seja, não, eu acho que o ponto importante é não ficar numa posição só, ou seja, o que mais eu posso fazer? Então, você falou, eu trabalhei muito tempo com venda consultiva, né? Eu teve uma passagem, um período da minha vida que foi um dos que eu mais aprendi. Eu sou da área comercial desde que me conheço, me lembro, com venda de seguro de vida. Venda de seguro de vida tem que ser consultivo, porque o cara não quer comprar. Primeiro porque ele acha que ele é imortal, né? Você vai vender para ele e fala, não, mas eu não estou pensando em morrer, não. Mas ninguém tá, tirando um caso ou outro, né? Tem uma história engraçada. Sabe o que eu vendia? Auxílio funeral. Pois é outro. Vendia uma geladeira, vendia um celular, 2 auxílio funeral. Então, e olha só, e não dá nem para você fazer combo, né? Como é que você fala assim, leve 1, né? Compra 2, vai, não dá. Então é uns negócios complicados. Vendia bastante para sogra, eles compravam para sogra. Então, pacotão, venda consultiva, né? Você promete pro genro que você vai enterrar a virada, vai que volta, sai lá embaixo. Enfim, mas não é fácil, gente. Então tem desafio mesmo pra gente pela frente. Bom, minutos finais, cada aqui com 1 minuto com a fala final. Eu vou começar daqui de volta. Ivan, 1 minuto de uma conclusão final desse debate nosso aqui, do setor, do momento e do que vocês estão esperando. Certo. Bom, pessoal, acho que deu para ver bem, né? Todo esse pessoal que falou aqui, o momento é de a gente ter sangue frio, né? Eu acho que o momento para desespero já passou, tá? Todo mundo viu o que podia acontecer, a gente passou pelo pior já e a partir daqui a gente só vai voltar a crescer, tá? Eu acho que cabe a vocês trilharem esse caminho do conhecimento, né? Acima de tudo, acho que essa é a maior dica, tá? O nosso setor, hoje você é um maior, você sabe tudo, você tá com a sua técnica afiada, amanhã você não tá mais, tá? Amanhã muda uma vírgula, você já tá completamente desatualizado. Então, vocês vieram nesse fórum, vocês aprenderam um monte, tem que tomar isso como regra, tá? Isso tem que virar uma constante na vida de vocês. Estar no setor fotovoltaico é estar constantemente se atualizado. Tá? A PHB tem academia, a PHB tem treinamento, a PHB tem webinar. Qualquer coisa vocês me procurem
a PHB no YouTube, a gente vai poder ajudar vocês. Bom, é isso. Última mensagem aqui, né? Como já foi falado, vem muitas novidades. O setor de mobilidade elétrica vem aquecido, né? E vai aquecer cada vez mais. É uma tendência mundial e aqui também no Brasil não é diferente. Então percebam, se o consumo de energia vai aumentar por conta dos carros elétricos, a demanda por energia também vai aumentar. Então essa é realmente algo motivacional. Por quê? Gente, a gente vai ter que produzir energia para tudo isso. Então, tá aí a oportunidade de vocês, se capacitem, busquem o diferencial, busquem trazer valor agregado, busquem vender soluções, né? E não apenas um sistema fotovoltaico que vá produzir energia para o seu cliente de forma básica. Venda tudo aquilo que está envolvido no fotovoltaico, né? Não só a produção de energia em si, mas aquela visão de futuro, de necessidade de energia cada vez maior e, obviamente, de possibilidade que todo cliente final quer, né? A possibilidade dele pagar menos pela energia elétrica. Eu lembrei agora de uma frase que eu vi do meu avô desde criança. Para a gente ganhar, a gente tem que saber perder. Eu acho que é o momento que a gente passou, principalmente no primeiro semestre, agora igual o Rafa comentou aqui, agora já estamos melhorando, agosto está reagindo. Eu acho que todos aqueles que souberam passar por esse período, que obviamente, acredito que todo mundo tenha perdido de alguma forma, ou reduziu o faturamento, ou teve que reduzir a equipe, algo do tipo. Quem soube perder e continuou no mercado com persistência, com trabalho, com constância, vai voltar para a bonança agora, para a parte boa do mercado, né? Então, eu queria parabenizar todo mundo que está aqui. Provavelmente o cara despendeu aí de um dia de trabalho para estar aqui ouvindo, pegando conhecimento, vendo novos produtos. Parabenizar todos vocês e deixar também aberto aí o convite para quem tiver na Intersolar aí no final do mês, passar no nosso stand lá, tomar um cafezinho, um chopp, quem for do chopp, quem for do café, quem for da água, vamos estar lá batendo um papo. A ideia da Feira Intersolar, pelo menos da nossa parte, não é fazer venda, a gente está indo lá realmente para fazer relacionamento, para receber o cliente que geralmente está só no telefone ali, eventualmente a gente faz uma visita ou outra. Então acho que é um momento de confraternização, de celebração, né? Então fica o convite para todo mundo que estiver lá em São Paulo para passar no nosso stand. Obrigado pela presença de todos. Bom, começar minha fala agradecendo o convite do Chopp, né? Dizer que eu aceito. Então, com certeza passarei no stand da Fotos. As brincadeiras à parte, pessoal, acho que pegando o gancho de tudo aquilo que já foi dito até o momento, agradecer a todos que apostam no solar e pedir para que todos façam uma reflexão de um dos principais viés do setor, né? Acho que muita gente focou na questão da venda do solar, na economia, valores financeiros, o kit que consegue gerar até tanto, mas se esqueceu de um dos principais apelos da energia solar, que é o benefício ambiental. É o fator de você conseguir gerar a sua própria energia, de ter uma certa liberdade energética. A gente vê a pauta da mobilidade elétrica ganhando força, né, com o passar do tempo, e essa demanda de energia não faz o menor sentido quem hoje tem a aquisição de um carro elétrico está alimentando esse carro elétrico com uma fonte de geração que não seja uma fonte limpa, né? Então, hoje, quem tem a aquisição de um carro elétrico, naturalmente já olha com bons olhos para a possibilidade de gerar a sua própria energia por meio de uma fonte renovável, né? Então, pegando essa pauta, eu acredito que é o momento da gente buscar a capacitação necessária, e nós temos diversos discursos que facilitam a venda, né, nesse momento e nessa fomentação de mercado com a evolução também da mobilidade elétrica. Então, que nós busquemos a capacitação e saibamos resgatar o que é a essência do solar, que é fornecer a liberdade de geração de energia elétrica limpa para o nosso cliente final, acompanhando as tendências de mercado. Legal. Pessoal, quero agradecer a todos aí também que participaram desse evento hoje. Tem mais amanhã também, tá? Sei que vocês tiraram um dia de trabalho para estar aqui, mas para estar se atualizando perante o mercado. É assim, nós respiramos o solar, nós vivemos o solar. O solar não vai acabar, tá? Tem muitos anos ainda para a gente viver o solar. Só está começando. Eu peço para vocês olhar para dentro da empresa de vocês, como todos nós aqui estamos olhando para dentro das nossas empresas, e que todos nós percebemos que às vezes nós somos um instalador, às vezes nós somos engenheiro, técnico, vendas.
focar em vendas, focar em atendimento, né? A forma que você vai abordar o teu cliente, né? Como é que você vai entrar no teu cliente, de que jeito que você está vestido, né? O que tu vai falar para ele, né? Então, olhe para dentro da tua empresa e dê treinamento para os teus funcionários em vendas. A SSM preza muito pelo atendimento ao cliente, né? Com os distribuidores, com integradores. Esse mercado é fantástico, tá? É fantástico esse mercado, todo mundo está nesse mercado. Tenho certeza que no ano passado, no ano retrasado, todo mundo ganhou muito dinheiro. Esse ano nós estamos ganhando um pouquinho menos de dinheiro, mas que a partir agora desse mês de agosto, tudo vai virar e nós vamos começar a girar a roda novamente. Ano que vem nós vamos ganhar dinheiro e nos anos que estão por vir aí, ok? Forte abraço a todos aí. Perfeito, eu acho que como os demais, né? Agradecer aí, dizer que vocês estão de parabéns porque estão aqui para se capacitar, ver coisas novas, ver lançamentos, trocar informações, né? E dizer que o mercado está aberto, né, para bons profissionais, boas empresas, né? E aqui vocês vão encontrar empresas aí boas que podem ajudar vocês aí a conquistar esse mercado e dar continuidade e crescer, porque o mercado, como a gente falou, né, tem muito ainda para crescer, muito para se fazer ainda. E contem com a Nexim também. Quem tiver disposto a passa ali no nosso stand, ver as nossas possibilidades, ver como nós podemos ajudar vocês aí. Obrigado, galera. Senhores, muito obrigado. Quem está conosco aqui, levanta a mão, só para eu ter uma ideia aqui. Muito bem. Eu vou pedir, o pessoal, eu faço isso normalmente, o ser humano não é competitivo por natureza, a gente sabe, né? Então, eu vou pedir uma salva de palmas agora para o nosso pessoal aqui, mas tem que ser mais forte para impactar mais, gente. Vamos lá. Isso. Viu lá? Olha o pessoal, a dúvida deles, ó. Só devia estar vendo a outra. É isso, entendeu? Obrigado.